Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje... Lost Media. Falaremos hoje das maiores Lost Medias, mídias perdidas da Fórmula 1. Onde inclusive teve um canal gringo que fez algo parecido, velho, de um iceberg de mídias perdidas, um canal chamado Stupid Stop. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra poder acreditar um pouco, porque algumas dessas informações eu peguei lá também. Mas enfim, hoje o assunto é Lost Medias, que, como a tradução fala, né, mídias perdidas, né? Não me diga! Que é o seguinte, conteúdos, mídias sobre tais assuntos que foram, enfim, perdidas. No caso de filmadas, aquelas que se perderam ou nunca foram lançadas. E teremos aqui também algumas que nunca foram sequer filmadas, mas estarão na lista. O exemplo mais famoso é a pole do Senna no GP de Mônaco de 88. Enfim, é isso, 12 no vídeo de hoje, coisa pra boneco, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Assim como no último vídeo, não tem muito o que falar, então bora para a primeira. Começamos com uma que a gente já falou lá no Que Pod É Esse. Se você não se inscreveu lá no canal do Que Pod É Esse, se inscreva, tá? E que é o que Harry Schell fez no GP dos Estados Unidos de 1959 em Sebring. Que assim, ele no quali fez o terceiro tempo, aparentemente normal, até que for investigar após a corrida. Ih, rapaz. Ele simplesmente cortou o caminho, pegou um atalho maroto em Sebring e ganhou 6 segundos nessa brincadeira. Com esse corte, ele foi o terceiro no grid, que não adiantou muita coisa, já que abandonou na corrida. Porém, não temos essa filmagem até hoje, inclusive não descobriram na hora, tiveram que descobrir depois. Até porque, né, a gente é anos 50, mas é algo engraçado. Uma das corridas mais marcantes do ano de 1982 foi o GP da Alemanha em Hockenheim. E não foi por motivo da corrida ter sido muito emocionante, e também nem estou falando do acidente do Pironi no quali, e sim por conta de Nelson Piquet e seu soco em Eliseu Salazar. Aê! Eita! O socão de Piquet após o retardatário Salazar o tirar da corrida foi algo que ficou na nossa memória, mas essa também foi a única corrida que Reginaldo Leme narrou na Fórmula 1 do começo ao fim, segundo ele próprio. Ele chegou a narrar também o GP da Alemanha de 1996, mas foi só no início por algumas voltas até resolver o problema com Kleber Machado lá em Atlanta durante uma Olimpíada. O problema é que essa corrida com a narração do Regi não é encontrada em lugar algum, só tem a narração gringa. Com certeza alguém tem, mas ela tá aí perdida, né, pelo espaço. Essa narração inclusive foi algo emergencial, mas infelizmente não temos registros públicos dela. No GP da Inglaterra de 1985, em Silverstone, Keke Rosberg faz o assustador tempo de 1 minuto 5,591, que se tornou simplesmente a pole mais rápida da história da Fórmula 1 na época, numa incrível velocidade média de 259 km por hora, que era o recorde até 2004, durou 19 anos. Uma volta histórica, lendária, marcante na antiga Silverstone, mas que infelizmente nunca foi filmada. E nesse caso estou falando de on-board, de transmissão, assim, ela não foi filmada de qualquer jeito. Sabemos do tempo, sabemos da marca histórica, mas ela não foi transmitida. Se foi, não temos o tal registro. Um caso muito parecido com esse do Rosberg, só que mais famoso, a pole position de Ayrton Senna no GP de Mônaco de 88. Outra vez? Porque não é só uma Lost Media, como também um efeito Mandela e uma fake news, pois várias pessoas colocam o board de 1990 como a pole de 88, o que não é verdade. E esse mistério é resolvido de forma simples, não tinha como ele ter on-board naquele GP, pois não tinha câmera on-board no carro dele. Naquela época, só alguns carros selecionados tinham a tal câmera on-board. Não é que nem hoje em dia, que todos têm, inclusive com a diferenciação, né, das cores da on-board de cada carro, e elas eram bem visíveis, como podemos ver nessa foto do Nakajima em 87 e com o próprio Senna no GP de Mônaco de 1990, que ele tinha a tal da câmera on-board, coisa que não se vê em nenhuma foto do Senna em 88 em Mônaco. Então, gente, aquela volta mágica enfiando 1.4 segundos no Prost nunca foi filmada, nem por on-board que não tinha, nem pela própria transmissão. Agora pesa o clima, pois infelizmente vamos falar da morte do Ayrton Senna em 94 e as mídias perdidas desse assunto. A primeira é justamente a on-board de seu acidente. No caso, os segundos finais antes da batida. Há muito debate em relação a quando acabou essa filmagem, pois ela seria de extrema importância para a investigação e coisa do tipo. O jornalista Roberto Cabrini teve acesso a essa on-board, a publicou na televisão e nela a câmera cortava faltando 1.4 segundos para o acidente de fato, o choque. No julgamento do Senna, esse
gap diminuiu para 0,9 segundos. Mas essa filmagem em específico nunca foi mostrada ao público. E até hoje dizem que existe essa filmagem, mas que nunca quiseram mostrar ela. Enfim, nunca saberemos de fato se é verdade ou não. E outra parada que nunca foi vista foram fotos de Ayrton Senna logo após o seu acidente, saindo do carro e tal, que com certeza são muito fortes. O responsável por essas fotos era o fotógrafo Angelo Orsi, italiano, amigo de Senna, que após contactar a família do Senna, que não autorizou, nunca divulgou essas fotos. E assim temos duas mídias perdidas desse acidente do Senna. Dias depois, em 25 de maio de 1994, Pedro Lamy estava testando a sua Lotus em Silverstone, até aí beleza, mas se trata de 94. Ele estava de boa na curva Ebb quando a asa traseira de seu carro se solta. Ele então, em alta velocidade, perde o controle do carro e bate forte. O carro se parte em dois, ele levanta voo e vai parar no túnel dos espectadores, que como era teste, não tinha ninguém lá, ainda bem. Um acidente assustador, mais um naquela temporada, onde o Lamy quebrou as pernas, ficou mais de um ano fora, mas ficou tudo bem com ele. Onde fotos do estado do carro dele após isso foram divulgadas aí em anos recentes e é um bagulho bizarro, cara, bizarro. Porém, não temos imagens do momento do acidente e nem, obviamente, a filmagem em vídeo do acidente. Só fica a transcrição e ilustrações dessa batida que é surreal. 6 anos depois, um brasileiro acabou batendo em Silverstone também, em outro acidente bizarro. Pelo menos agora a segurança era maior. Ricardo Zonta estava testando a sua BAR em Silverstone no dia 13 de abril de 2000. Quando na curva Stowe ele sofre uma falha em sua suspensão dianteira, o seu carro pega voo, bate na barreira de pneus e termina com o carro de cabeça para baixo. Uma descrição assustadora, mas que no fim gerou só um cortezinho no dedo do Zonta, cara. A segurança evoluiu demais. Só que, bicho, existem algumas fotos desse acidente e a primeira cara, como é que tanca um negócio desse? O carro voando nessa altura é engraçado. Desculpa, a Zonta, ficou tudo bem contigo, mas dá não, velho. Que maldade você fez comigo. E assim, não temos as filmagens desse acidente, porém, elas existem. Já foi confirmado que imagens das câmeras de segurança de Silverstone captaram esse momento. Porém, elas nunca foram divulgadas ao público. Então, toma aí mais uma Lost Media. Nunca vimos o Ricardo Zonta voando com a sua BR. Essa é uma que eu falei no Twitter esses dias, mas assim, GP da Inglaterra de 2006, Luiz Roberto narrou a corrida e o quali. Afinal, tinha começado a Copa do Mundo, né? 3 jogos por dia. E os encarregados de narrar eram Galvão Bueno, Rogério Correia e Cléber Machado. Luiz Roberto ficou para a Fórmula 1, que era mais importante que Suécia e Trindade e Tobago. Na real, em audiência não, mas enfim, gente, enfim. E nesse GP, Jacques Villeneuve, que tinha se casado há 2 semanas, tinha ali na traseira de sua BR a escrita Just Married. E basicamente era recém-casado. Luiz Roberto lê isso e traduz apenas casado. Eu descobri isso em um blog chamado Eu Odeio Galvão Bueno, que falou isso, e outras pessoas também já relataram essa fala do Luiz Roberto. E nesse blog eu descobri várias falas do Galvão na Copa de 2006 que se mostraram verdadeiras após pesquisas minhas, então isso daqui provavelmente não é mentira. Mas não temos esse quali do GP da Inglaterra de 2006 com narração do Luiz Roberto. É de fato uma Lost Media, tu não encontra lugar nenhum. Então, se você que está assistindo aí tem esse quali, por favor, poste isso no YouTube ou entre em contato comigo nas minhas redes sociais, que precisamos nesse momento. No GP do Brasil de 2006, despedida e decisão daquele campeonato, as Williams Cosworth de Nico Rosberg e Marco Webber se bateram logo na volta inicial. E pouco tempo depois, Nico Rosberg estampou o muro da curva do café e era safety car. Vendo isso, Marco Webber em seu rádio fala a seguinte frase: a Britney tá no muro. Um apelido aí que chamava o Nico Rosberg de Britney Spears. Happy birthday, dear Britney. Esse rádio é real, inclusive já apareceu como citação num Grill the Grid da Fórmula 1 com o Nico Rosberg, porém nunca ouvimos esse áudio. Ele não apareceu na transmissão, não apareceu naqueles season reviews da Fórmula 1 de fim de ano, nunca ouvimos. Se alguém ouviu, se perdeu na internet. Fica aí a torcida para que esse rádio seja divulgado algum dia, se é que ele de fato existiu ali, né, em áudio, por aí vai. O Game F1 2010 foi um dos games mais importantes da Fórmula 1, pois foi o ressurgimento de bons games de Fórmula 1 na era PS3 e Xbox 360. Após 2 anos sem nenhum game 2007 e 2008 e com aquela bomba chamada F1 2009, jogo horroroso. É horrível, meu Deus! Porém, antes de ser lançado F1 2010, trailers, vídeos mostravam esse jogo
com os carros de 2009. Inclusive tendo uma versão pré-alpha desse game com os carros de 2009 para jogar. O problema é, essa versão não está disponível em lugar algum. É algo bobo, algo besta, mas seria muito da hora jogar esse game com os carros de 2009. No caso, na versão que a própria Codemasters fez e não com mods. Depois mudaram para os carros de 2010, como deve ser o jogo F1 2010, né? Porém, essa versão pré-alpha do F1 2010 com os carros de 2009, nós nunca mais vimos ela. Essa é geral, mas assim, eu sou um cara que tem acesso ali a várias corridas e qualis da história da Fórmula 1. Muitos de vocês também conseguem isso de graça na internet, cara, assim, praticamente todas depois de 80. E bicho, com exceção do GP da Bélgica de 2011, todos os qualis da temporada de 2011 com narração da Rede Globo tu não acha por aí, viraram Lost Media. Sumiu! E entre eles está o quali do GP da Austrália de 2011, onde segundo falas e tweets da época, Reginaldo Leme zicou o Adrian Sutil segundos antes dele rodar sozinho no final do Q2. Reginaldo Leme, que deve ser a pessoa mais fã do Adrian Sutil na face da Terra. Com certeza pessoas têm esses qualis gravados, porém não estão disponíveis publicamente em lugar algum. Portanto, virou Lost Media. Para finalizar, um dos mais misteriosos de todos. A filmagem do acidente de Fernando Alonso em Barcelona na pré-temporada de 2015. Esse acidente nós temos fotos, inclusive, tá? Existem fotos desse acidente. Naquela época, vale lembrar, a pré-temporada não era transmitida. Então todas as filmagens podemos dizer que eram amadoras, apesar de serem feitas por profissionais também. Onde o Alonso do nada bate, perde a primeira corrida da temporada. Disseram que ele foi eletrocutado. Tinha relatos de que ele tinha voltado no tempo e achava que ainda estava no kart. É tudo muito bizarro aí. A questão é que não temos a filmagem do momento desse acidente em vídeo. Apenas imagens, gente dizendo que aconteceu, isso e aquilo. Mas filmagem de vídeo, nada. E assim nós finalizamos o vídeo de Lost Media, as mídias perdidas da Fórmula 1. Se faltou alguma, com certeza deve ter faltado alguma, coloque aqui nos comentários, tá? Concorde, discorde, tem como discordar disso? E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera que ajuda demais o nosso trampo, tá? Além também de, na descrição, e nos seguir no Instagram, primeiro F1, no meu Twitter, Kevin Cross F1, e o Discord também, tá lá, tá? Tudo na descrição. Aqui estão os membros, se quiser virar um. Muito obrigado também a todo mundo que é membro aqui, cara, de coração mesmo. Todo mundo aí é muita gente mesmo, e é algo simbólico, então vocês fazem isso aí, né? Porque querem mesmo, cara, porque se você não quiser fazer, velho, pode, não precisa, tá, gente, assim... Se quiser virar membro, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo. Se não quiser virar, tá beleza, tá? Então, suave. Sugestões aqui nos comentários, coloca o BR comentário fixado e nos vemos no próximo vídeo. Falou!